Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que me pediram para falar várias vezes, que é uma análise do governo Milei, do primeiro ano do governo Milei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu curtir, deixa aquela coisa arada toda que é pedido pelo YouTube, né? Antes de eu começar a falar do governo Milei, eu vou ter que abrir um parênteses e explicar por que eu vou falar do governo Milei, né? Seguinte, cara, por que eu vou abrir esse preâmbulo? Vamos lá, porque acho que a última vez que eu falei do Milei, acho que foi ano passado. Do ano passado pra cá eu ganhei, acho, mais de 1.000 inscritos, tá? Então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal desse ano pra cá. Mas você provavelmente não sabe a minha relação com o governo Javier Milei. Então vamos lá. Então vamos começar assim, falando um pouco do Milei, né? Talvez ninguém tenha torcido mais para a vitória do Milei do que eu, né? Talvez só o Ideias Radicais, né? Talvez só o nosso amigo Ideias Radicais, né? O Ideias Radicais é um cara que torceu muito pro Milei. Mas eu torci também ali, cara, eu me abracei ali com ideias, eu falei, vamos ideias, vamos ganhar, E quando o Milei ganhou, cara, eu tipo, pá, ali, aquela semana foi uma semana muito feliz, cara, pra mim, porque eu torci pra caramba pro Milei. E daí vocês perguntam, por que você torceu pro Milei, Homero? Por que para pergunta separado sem acento? Porque você torceu para o Milei vencer? Você é libertário? Resposta: não. Tá? Eu torci pela vitória do Milei porque o Milei, vencendo, ele ia me ajudar a provar um ponto intelectual que eu tinha desenvolvido ano passado, ano retrasado, não me lembro quando que foi, que é basicamente o seguinte, né? Libertarianismo é impossível, tá? Ele é de um ponto de vista prático, né? De um ponto de vista prático. De um ponto de vista teórico é possível, né? Então, de um ponto teórico, é possível o libertarianismo? É possível. Do mesmo modo que de um ponto de vista teórico é possível o comunismo? É possível, né? As ideologias todas de um ponto de vista teórico elas são possíveis, né? Então, se tu vai pegar o fascismo, tu vai ver lá a volta ao tradicionalismo. É possível, de um ponto de vista teórico, restaurar o tradicionalismo? É possível. Agora, de um ponto de vista prático, não. É possível instaurar o comunismo de um ponto de vista prático? De acabar com a propriedade privada Não, não é, tá? É impossível acabar com a propriedade privada. E a mesma coisa vai pro libertarianismo. Quer dizer, é possível você acabar com o Estado, né? O Estado é uma gangue, não deveria existir, papapá, aquela coisa. É possível? Resposta: não, não é possível. Só que eu não tinha ninguém para me provar o ponto, né? Daí, do nada, né? Nunca subestime a América Espanhola, viu? Nunca subestime a América Espanhola. Daí, do nada, os caras apareceram assim com um cara, tipo, um libertário para eleger um libertário, né? A gente sabe que não é do nada, a gente sabe que isso aí é um movimento de guerra não convencional, né, de guerra irrestrita, de guerra de quinta geração, de guerra híbrida, né, onde você manipula algoritmos para moldar a opinião das pessoas para elas votarem no candidato que você quer, né? A gente sabe como isso funciona, não vou entrar nesse ponto agora, tá? Mas do nada, tá? Do nada, tá? Pensa do nada, né? Com certeza não foi uma operação militar, né? Do nada surgiu o Javier Milei, tá? E ali eu vi que eu podia provar meu ponto. Ali eu vi que eu falei, cara, se esse cara vencer, eu vou poder provar, de um ponto de vista empírico, né, que é impossível o libertarianismo, a implementação do libertarianismo, né? E foi o que aconteceu, né? O cara venceu e simplesmente ele provou o ponto, né? Se tu voltar os vídeos lá para trás, tu vai ver que eu tenho a minha ideia naquela época, né, era que assim, olha, o Milei, ele ia ter dois caminhos, né? O primeiro caminho seria o caminho dele se manter fiel ao libertarianismo, né? Daí ele não ia conseguir governar o país, né? E o segundo caminho é ele trair essa ideologia, né, em nome da governança, né? E ele ia fazer isso através da implementação de um governo liberal, né, que é diferente de um governo libertário, né? O governo libertário ele é impossível, mas o governo liberal ele é possível. Né? É possível você implementar um governo liberal, né?
E daí ele tinha essas duas escolhas, né? E eu, na época, eu falei que ele vai fazer um governo liberal, ele não vai fazer um governo libertário, porque é impossível, né? E ele foi lá e, de fato, ele fez um governo liberal, né? Então aí a Argentina tá com um governo liberal, que vai dizer pra ti que é libertário, agorista, minarquista, ontarquista, ordo libertário, papapá, papapá, né? Enfim, aquela nomenclatura toda doida lá que os caras ficam discutindo o tempo inteiro sem parar, né? E foi isso que aconteceu, tá? O Javier Milei, vamos escrever aqui, ó. Javier Milei implementou um governo liberal, tá bom? Não foi implementado um governo libertário, vírgula, pois isso é impossível, tá bom? Então aqui, mais uma vez, eu preciso dizer, aqui, vírgula, mais uma vez, o Homero, vírgula, o Avisão, estava correto. Então aqui a gente tá meio discípulo do Nando Moura, então a gente chega e sempre fala, ó, eu avisei, hein? Eu avisei, né? A gente é o Avisão, né? Eu sou o Avisão, né? Então Homero, o Avisão, estava correto com relação ao governo Javier Milei, né? E nesse sentido eu estou bastante satisfeito com o governo, né? Então, para mim, vou botar assim, para mim está tudo bem, tá bom? Vamos seguindo. Mas não é só isso o vídeo, tá? Isso aqui é só um preâmbulo para te contar sobre a minha relação com o governo Javier Milei e por que eu torci tanto para ele, né? O próximo ponto que eu gostaria de desenvolver é um ponto que talvez tenha um pouco a ver com o negócio do Milei, mas é um ponto geral sobre a economia que eu queria te falar aqui, tá? Seguido você vai ver o seguinte argumento, né? O gráfico, isso aqui, ó, presta atenção nisso que é importante. Você vai ouvir isso toda hora, todo mundo falando sobre isso, né? Tanto na esquerda quanto na direita, né? O gráfico está apontando para cima. Logo, a economia está melhorando. Ponto, né? Ou então numa linguagem mais luval, né? Uga, buga, gráfico para cima. Uga, buga, governo bom, ponto. Né? Então, isso você vai ver gente falando sobre a economia do Javier Milei, você vai ver gente falando sobre a economia do governo Lula. Ah, porque foram criados não sei quantos empregos. Eles te mostram o gráfico apontando para cima. Bom, se o gráfico está apontando para cima, logo significa que está tudo bem, que a economia está melhorando, que o governo Lula é um sucesso, que o governo Milei é um sucesso. E que você, se você criticar, é porque você não sabe que você está falando. Ai, ai, Homero, não sabe o que está falando. Ai, ai, né? Ô, eu tô de bom humor, cara. Não sei se é porque eu passei no concurso, mas não, sei lá, meu, tá? Vamos falar um pouco sério aqui, tá? Na minha vida, cara, eu sempre tive eu nasci de um modo, assim, que eu sempre faço perguntas, né? Vamos deletar essa parte Uga Buga, tá? Pra gente ir a partir dessa aqui, tá? Na minha vida eu sempre fui um cara que fez perguntas, que sempre, sei lá, meio que sem querer, tá? Eu faço perguntas que deixam as pessoas irritadas, né? Então, porque são perguntas filosóficas coisas que as pessoas não pensam geralmente, né? E agora, nesse momento, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente você nunca pensou na sua vida, né? Com relação a essa questão aqui do gráfico apontando para cima, né? Logo, a economia está melhorando. Vamos botar aqui, ó. O gráfico está apontando para cima. Logo, a economia está melhorando, né? Eu pergunta filosófica, né? Pergunta filosófica. O que é uma boa economia? Essa é uma pergunta, né? Oikonomia, né? Vem do grego, né? O que é uma boa economia, né? Tipo assim, você está me dizendo, olha, o gráfico está apontando para cima, logo o governo Milei está voando, né? Ou o governo Lula está voando, porque o gráfico está apontando para cima, a economia está boa, né? Mas o que é ter uma boa economia, né? E
eu vou te dizer para ti, talvez, o que eu penso, né, com relação a uma boa economia, tá? Uma boa economia, para mim, tá? Isso é uma questão subjetiva, né? Para mim, significa algumas coisas. Como? Dois pontos, né? Poder ter um emprego bom que paga um salário bom. Um salário ok, não vou dizer nem bom, né? Poder ter uma família numerosa, né? Com múltiplos filhos e poder dar a eles um bom futuro, né? Poder comprar um imóvel, tá? Próprio para morar, né? Isso seria um sinal de uma economia boa para mim, né? Poder ter um carro próprio, poder se alimentar com alimentos de qualidade, né? Aqui a gente está falando aqui sem venenos, sem hormônios, sem produtos câncer. Eu não gosto dessa palavra, deixa pra lá. Bons alimentos de qualidade, tá? Então, assim, pra mim, uma economia boa seria essa, né? Então, você poder ter um emprego bom, né? Que paga um salário ok, né? Você poder ter uma família numerosa, com múltiplos filhos, né? Poder dar a eles um futuro bom, quem sabe pagar uma faculdade, alguma coisa pra eles, né? Poder comprar um imóvel próprio para morar, isso também é um sinal de uma boa economia, né? Poder ter um carro próprio também, isso é opcional, né? Porque nem todo mundo quer ter um carro, né? Isso seria uma economia boa para mim, né? Poder se alimentar com alimentos de qualidade, né? Isso seria para mim uma economia boa, tá? E no fim das contas, sabe o que é isso aqui, tudo que eu te falei, tá? Esses 5 pontos aqui, talvez tenha mais, eu tô chutando de cabeça, tá? Uma economia boa é uma economia que os boomers tiveram, né? Seria nossos pais, nossos avós tiveram, né? Porque os nossos pais, eles tinham um emprego bom, tá? Não tinha muitos empregos, mas o cara tirava um salário ali, entendeu? Valia a pena, né? Pô, o cara podia ter uma família numerosa, pô, pagar os estudos para as crianças, né? O cara podia comprar um imóvel próprio para morar, tá? Isso foi o Brasil nos últimos, talvez, 40 anos, né? Poder ter um carro próprio, né? Eu tinha um parente meu que era escriturário de um banco, né? Ele trocava de carro a cada 2 anos, cara. E era assim, isso eu lembro, há 20 anos atrás, que o preço de um carro, assim, era tipo 15 mil, né? Isso é uma outra coisa, né? Vamos escrever aqui, ó. Viver em um lugar com menos inflação, né? Com pouca inflação, né? Então, assim, ter uma inflação controlada, o teu dinheiro valer alguma coisa, tá? Então, esse meu parente, ele trocava todo ano de carro e não era caro, entendeu? Não era tipo, hoje em dia tu vai bater uma chave do carro lá, tu comprou um carro novo, tu bateu a chave, tu já perdeu 7, 8 mil só por ter ligado o carro, né? Porque não é mais novo, né? Naquela época não, meu. Naquela época tu comprava uns carros assim, 15, 20 mil, tu comprava um carro. Daí no ano que vem o teu carro valia uns 18. Tu pegava, dava mais 2 ali, que dava um mês de trabalho e comprava outro, né? Ia trocando, 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 né? Hoje isso é impossível, né? Então se me perguntar o que é uma boa economia, né? O que é ter uma economia boa? A economia boa é a economia que os boomers tiveram, tá? E nesse sentido, né, a economia mundial, tá? Nesse sentido, a economia, vou dizer assim, brasileira, porque falar em mundial é uma coisa muito ampla, tá? A economia brasileira, né? E a Argentina também, né? Está em declínio. Declínio, tá? Então, o que eu tô querendo te dizer é que, olha, você chegar para mim e falar, olha, o gráfico tá apontando para cima, logo a economia tá melhorando, eu não consigo sentir isso, né? Porque eu não estou vivendo em um país onde eu posso ter um bom emprego, né?
Eu passei num concurso agora, bicho, que tipo assim, é um concurso que não é ruim, entendeu? Mas ao mesmo tempo, pô, não é um negócio assim que, ah, meu Deus, tá bem, entendeu? Não. E isso é meio geral, assim, para as pessoas da minha geração, né? Então, ah, então hoje em dia ter um emprego bom é muito difícil, hoje em dia ter uma família numerosa é quase impossível, é muito difícil ter mais que um filho, né? Porque é muito gasto, né? Hoje em dia, para você comprar um imóvel, como é que o cara compra um imóvel hoje em dia? Não compra, né? Poder ter um carro próprio, o cara não vai ter, o cara vai ter que alugar, não vai ter nada e vai ser feliz, vai alugar esses carros elétricos aí que tem, né? No passado, nossos pais se alimentavam com alimentos de qualidade, sem veneno, sem hormônio, e eles viviam em um lugar que tinha muito menos inflação, né? Tirando aquela parte lá, tô falando do plano real em diante, tá? Então, nesse sentido, talvez a melhor economia que existiu no mundo, né, pra gente, assim, né, o ápice da economia, assim, onde a gente estaria, assim, no auge da melhor vida possível que um ser humano poderia ter, eu acho que foi na geração dos boomers. Eu acho que a minha geração e a geração pra frente, acho que é uma geração que tá em decadência, entendeu? Por exemplo, no meu caso ainda não tá tão ruim, né? Mas a próxima geração que vai vir, eu não sei o que esses caras vão fazer pra trabalhar, tá? Não sei, tá? Então não adianta você chegar pra mim e mostrar um gráfico e dizer assim, ó, uga buga, o gráfico tá apontando pra cima, tá melhorando. Não, não tá melhorando não, meu bom. Não tá melhorando. Tá piorando desde a geração dos boomers e vai continuar piorando e não há perspectiva de melhora, tá? Você tá me mostrando um gráfico para tentar fazer um mecanismo de propaganda, tá? Para que eu não note que a situação econômica do Brasil, da Argentina e de múltiplos países está cada vez pior, tá? Então a economia não está melhorando. Pare de tentar me enganar com um gráfico. Olha aqui, ó, o gráfico subindo, tá melhorando, tá? E assim, ó, não estou dizendo que o gráfico não importa, tá? Com certeza importa alguma coisinha ali, tá? Mas não é tanto quanto as pessoas dizem, né? Então você chegar para mim e mostrar um gráfico do Milei dizendo que olha a economia, olha o que o Milei fez na economia, e mostra um gráfico assim subindo e tal. Esse gráfico, ele traduz em algum desses fatores aqui? Ele consegue alterar algum desses fatores aqui realmente, assim, substancialmente a ponto de você melhorar de vida? Não, tá? Melhora um pouquinho, né? Acho que ele teve parece que ele teve um controle de inflação, isso é um ponto positivo, tá? Vamos ser justos, é um ponto positivo, né? Não estou dizendo que porque no Brasil tem que explicar, né? Quando eu estou falando para ti que o gráfico ele não é um critério último para você dizer se a economia tá boa ou não, tá? Isso não significa que eu disse que o gráfico não importa, tá? Eu acho que ele não importa tanto, mas de uma certa maneira ele importa, tá? A gente não pode ser um negacionista, assim, de ignorar números e gráficos e tal, mas eu estou falando a minha percepção geral sobre o que é ter uma boa economia, tá? A economia mundial está em decadência, tá? Na minha opinião, tá? E aqui a gente está falando em termos de Argentina e em termos de Brasil, principalmente também, tá? Então a gente está em plena decadência, tá? Nesse sentido, você não vai conseguir me convencer que o governo Milei foi lindo, maravilhoso e tal, não, tá? Ele está fazendo o que dá para fazer ali no governo dele com a possibilidade dele, tá? Mas você dá um salto, ou você vir aqui e me apresentar um gráfico, olha aqui, olha, o Uga Buga, seta apontando para cima, logo a Argentina está melhorando, né? E a mesma coisa vale pro cara do PT que vem com o gráfico aqui. Olha aqui, Uga Buga, governo Lula apontando para cima, né? Eu não estou vendo melhora significativa, tá? E eu não vejo como voltar para essa era dos boomers, tá? Que eu acho que é a melhor vida possível. A melhor vida que um ser humano poderia ter tido até agora foi a vida do boomer, né? Que é o cara que podia ter uma família, podia ter uma casa, podia ter um carro, podia, entendeu, viver num lugar com pouca inflação, podia investir, ganhar um dinheiro, podia trabalhar, mesmo num emprego não altamente qualificado, o cara tirava um dinheiro bom, tá? E de lá pra cá a coisa só piorou, né? De lá pra cá a vida ficou cada vez mais difícil. E aqui eu não quero ser o discurso do Black Pill, it's over, não sei o que. Mas é porque eu percebo as coisas desse modo. Pode ser que eu seja um cara negativo, tá? Pode ser que eu deveria olhar para um gráfico desses do Milei ou um gráfico do Lula e dizer, nossa, tá melhorando, viu? Nossa, estamos no caminho certo, né?
Pode ser que todos os gráficos sejam verdadeiros, tá? Mas para mim não reflete muito, assim, não importa muito. Você pode ter um ganho ali, um tanto a mais, mas isso não vai mudar a situação que a gente vive. A gente não vai voltar para uma era onde a gente podia ter um carro, podia ter uma casa, podia ter um salário bom, uma família enorme, né? Porque de um ponto de vista católico, né? O que é você ter uma boa economia? Você ter uma boa economia é um lugar onde você pode ter uma família católica, né? Com uma família grande ali, com pessoas ali na volta, cuidando, tu pastoreando os filhos e tal. Hoje em dia isso não é possível, né? Então a gente tem uma economia, na minha opinião, que ela é anticristã. O modelo econômico que a gente tem é um modelo anticristão. Você não tem como viver uma vida cristã com o atual modelo econômico, né? Dessa geração dos boomers até essa geração do boomer, até dava, tá? Mas dali do boomer em diante, acho que foi declínio, foi ladeira abaixo, tá? Em específico também outras questões aqui, né? Por exemplo, aqui mais uma questão que me veio aqui, ó. Mas isso aqui não tem muito a ver com economia, mas assim, acho que até talvez tenha, né? Poder ter liberdade de expressão, né? Então, na época dos nossos avós, dos nossos pais, eles podiam falar o que eles quisessem, né? Claro, dentro de um certo limite, a liberdade nunca foi restrita, né? Mas você podia falar muita coisa, né? Hoje em dia, cara, é muito difícil, né? E assim, vamos tentar dar um ponto positivo, vamos buscar uns pontos positivos do Milei, tá? Do Milei, né? Essa questão da liberdade, né? Liberdade de expressão aumentou na Argentina, né? Esse é um ponto positivo, né? Quer dizer, eu não sei se é, mas eu creio que seja, tá? Não vou concluir que é, mas vamos dizer que seja, tá? Eu acho que é uma boa você ter um pouco mais de liberdade de expressão, tá? Não acho que ela deve ser irrestrita, né? Mas é bom ter um pouco de liberdade de expressão, né? Que mais que teve de interessante assim do governo Milei? O Milei, isso aqui não é a ver com o governo em si, tá? Mas o Milei aceitou os presos do 8 de janeiro lá como exilados. Se não me engano, eles foram tratados. Eu não sei se eles estão na situação de exilado, tá? Mas isso é uma situação assim que por questão humanitária eu acho bom, entendeu? E que nem eu falei, eu não tenho muito pena da pessoa que foi lá e quebrou e avacalhou com tudo, tá? Pra mim que se lasque, né? Mas tem pessoas que são inocentes e tal, e muitas fugiram pra Argentina, né? E foram aceitas lá, tá bom? Então são dois pontos positivos aqui do Milei, tá? A economia, vamos botar assim, a economia é meio meh, né? Tipo, é meio é meh. Então que tu não consegue ver. Que nem eu falei, você pode me mostrar um gráfico, né? Você pode vir aqui no link e me mostrar um gráfico, né? Mas eu acho que ele não importa tanto, tá? Eu acho que a situação econômica da Argentina não vai ter um cara ali que vai... é só adotar o livre mercado, que não é assim, cara. Infelizmente não é assim. Seria ótimo se fosse, tá? Mas a situação econômica do planeta é uma situação muito difícil, tá bom? Então até para você conseguir um emprego mais ou menos, que nem esse emprego que eu consegui, até isso é difícil, tá? No mundo que você vive, tá? Só para você ter uma pequena dose de realidade, né? Então, o que é uma boa economia, né? Tipo, a economia está melhorando, né? Mas o que é uma boa economia, né? Esse é um tipo de pergunta, né? Que você faz para um economista e ele fica bravo com você. Porque ele quer resposta objetiva, tá? Ele é um cara de exatas, ele quer ver um gráfico apontando para cima. Ele vai olhar o gráfico apontando para cima e vai dizer, uga buga, estamos no caminho certo. Só que ele não consegue ver a conjuntura toda e essa mudança intergeracional que resultou numa piora geral da vida de todo mundo aqui no Brasil e da Argentina, tá? Então, se me perguntar como é que está a economia no governo Milei, pode estar ótima, tá? Pode tu me mandar um gráfico bonito, cara, mas ainda assim não muda o plano, tá? Geral, que é um plano de decadência da Argentina e do Brasil e dos países do Ocidente e tal, né? De um certo modo até no governo da China, porque eles também estagnaram, entendeu? Então, a vida, talvez a melhor vida que existiu foi a vida do boomer.
E hoje, assim, a gente tem talvez o resto, né? A minha geração talvez tenha o resto da vida do boomer, né? E a geração que vem depois da minha, o cara que tem 20 anos, cara, eu não sei o que esse cara vai fazer da vida, velho. Eu não sei, né? Então, mas o gráfico tá apontando pra cima, viu? O gráfico tá apontando pra cima, né? O gráfico tá apontando pra cima, meu bom. Tamo ganhando, tamo vencendo, né? Então, é isso que eu tinha pra falar sobre o governo Milei, tá bom? Então, desejo sorte ao governo Milei, desejo que a situação da Argentina melhore, também dizer assim, ó, antes que alguém venha dizer que eu tô dando hate no Milei, tá? Eu acho que a situação atual para eles talvez seja menos pior que o governo passado. Porque o governo passado, ele já estava numa tendência, já era um governo cansado, entendeu? Que não conseguia dar soluções que o povo argentino precisava, né? E embarcaram nesse negócio do Milei, tá? E eu espero que dê certo, porque dos países da América Espanhola, a Argentina é o país que eu acho o melhor país da América Espanhola, tá? Então, é o país que eu tenho mais respeito e admiração. Os outros eu não tenho. Também dizer que eu tenho admiração pela Argentina, não tenho não, tá? Mas eu respeito os caras, entendeu? Eu já conheci muito argentino e tal. E no caso deles a coisa ficou pior ainda, né? Só fazer um parênteses, né? Eu, quando eu era mais novo, tá? Eu ia pra praia lá em Balneário Camboriú, tá? Isso há quantos anos atrás, cara? 20 anos atrás, eu acho. 20 anos atrás, tá? E naquela época era cheio de argentino lá na praia. Pô, os caras vinham na praia e pá, pegavam não sei quantas horas viajando. Isso lá no começo dos anos 2000. E pá, na praia lá e tal. E eu consegui falar mais ou menos bem, aprender mais ou menos espanhol conversando com os argentinos lá na praia. E passou-se 20 anos, cara, a situação econômica dos caras ficou tão ruim, cara, que lá nessa mesma praia, tá? Lá Balneário Camboriú, eu não encontro ninguém mais da Argentina, muito raro. Às vezes se tem alguém da América Espanhola, é os caras do Paraguai, com aquelas caminhonetonas que os caras do Paraguai gostam. Compram umas caminhonetonas enormes e viajam não sei quantos quilômetros, né? Que eles gostam muito de dirigir. O Paraguai gosta muito de dirigir. Mas argentino não, cara. Então a situação deles tá ruim, tá? Muito ruim e eu não vejo assim nenhuma grande melhora, né? Que nem eu falei, com relação ao governo passado, tô tentando ser o mais pé no chão possível, né? Com relação ao governo passado, eu acho que a liberdade de expressão é um ponto interessante, que aumentou, tá? Achei interessante que o Milei aceitou os presos lá, os exilados, o pessoal. E a economia, tipo assim, talvez esteja um pouco melhor do que a economia passada, né? Que nem eu falei, o governo passado ele era um governo que estava cansado já. Muita corrupção também, um monte de coisa errada, né? E talvez tenha melhorado um pouquinho mais. E daí por isso que o cara vem com um gráfico, né? E diz assim pra ti, ó, o gráfico está apontando para cima, logo a economia está melhorando. Tá, pode estar melhorando. Mas assim, tá muito longe do que é ser uma boa economia, que na minha opinião é esse modelo econômico católico, né? De você poder ter uma vida assim que tu não precisa se matar trabalhando assim e tu pode ter famílias e tal, né? Mas a situação mundial terminou, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá aí o pessoal que tinha pedido, tá aí as minhas considerações com o governo Javier Milei, tá bom? Se você é um jovem que tá me ouvindo, procure alguma coisa para sua vida, viu? Porque eu não vejo eu não acho que é possível voltar à geração do boomer, tá? Procure alguma coisa, tente alguma coisa, tá? Mas é isso, né? Antes que a coisa piore mais, tá? Valeu, falou, tamo junto, um abraço e até a próxima, tchau.